Inovação, qualidade, tecnologia, produtividade, desafios e oportunidades. Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Oi, gente, que honra estar aqui em mais um episódio do nosso Pode Plantar, um programa de videocasts inédito da Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. E olha só onde nós estamos hoje, nós estamos aqui em Sinop, no Mato Grosso, de onde acontece a 4ª edição da Norte Show, essa que é uma das principais feiras do país, composta por uma área de 198 mil metros quadrados e, é claro, apresentando o que há de melhor e mais moderno para a agricultura e também, é claro, para a pecuária. E é claro que a J. Basso estaria aqui para receber o produtor rural e também aproveitar para apresentar as mais altas tecnologias para o campo. E esse nono episódio nosso de hoje é super especial. A gente vai falar sobre um tema inédito em nossos videocasts. Nós vamos falar sobre pecuária, mas não é qualquer pecuária não, tá? Uma pecuária diferenciada, com padrões de qualidade superiores, que entrega mais resultados para o pecuarista. E para a gente falar sobre isso, eu recebo hoje aqui o Marcelo Almeida, ele que é diretor executivo da CIA de Melhoramento. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Obrigada por guardar um tempinho para conversar com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse módulo do Pode Plantar, onde nós vamos falar sobre pecuária dentro de uma programação agrícola, né? Mas mostra um pouco da vocação da J. Basso para andar na frente, para usar sempre muita tecnologia e essa tecnologia que já chegou na pecuária. E algo inédito aqui no nosso Pode Plantar. Seja muito bem-vindo, então. E você também, né? O Vitor também está aqui conosco. O Vitor Monção, ele é coordenador da pecuária aqui na J. Basso. Seja muito bem-vindo também. Obrigado. A gente vai começar, né, então, falando sobre melhoramento genético e muito mais, mas antes, eu queria dizer que é uma honra estar com vocês para falar um pouco sobre produtividade e qualidade em bovinos. A gente está falando aqui que é inédito, é um tema inédito aqui no nosso videocast. A gente vai começar falando com você, Marcelo, você que é médico veterinário. Antes da gente ir para o nosso assunto mais importante, a gente queria te conhecer. Conta para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Olha, por formação, eu me formei em medicina veterinária, trabalhei um período com reprodução bovina. Depois ingressei, no ano 2000, no campo do melhoramento genético animal, que é um campo apaixonante, né? E milito nessa área já há 20 e poucos anos, dentro desse assunto que realmente nos fascina e que leva a pecuária a um novo patamar produtivo. Então é um assunto aí que você domina. Há mais de 20 anos no melhoramento genético, deve entender bastante coisa e deve ter mudado muita coisa de lá para cá, né? A gente não domina, a gente aprende a cada dia uma nova faceta do melhoramento. E porque muda também a cada dia. E a evolução nos traz novos assuntos, né? Quando nós tratávamos no início com avaliação genética, ainda no modelo apenas quantitativo, genética quantitativa, e hoje nós já aplicamos muito da genética qualitativa, ou seja, da genômica, do estudo do DNA em si, da leitura do código genético de cada animal e da aplicação prática dessas informações no campo. Então antes era mais focado nessa mudança de quantidade. E agora a gente vem com a qualidade também, seria isso? Vamos detalhar então essa trajetória, como tem sido o desempenho, o desenvolvimento da genética aí bovina. A produção, ela é uma expressão do material genético do animal ou da planta ou de qualquer ser vivo. No passado, nós medíamos a expressão de um gene ou de um grupo de genes responsável por uma característica. Hoje, com o avanço da genômica, nós continuamos medindo a expressão do gene por pesagens, medidas e tudo mais que a gente acompanha na produção, mas em paralelo nós estamos checando a composição do DNA do animal através da genômica. Então nós temos uma checagem dupla. Eu meço a expressão e meço a presença e verifico a presença daquele segmento de DNA responsável pela expressão daquela característica, seja ela produção de leite, seja ela a precocidade sexual, seja ela a musculatura, enfim, qualquer que seja a característica, nós já conhecemos qual parte do DNA do animal é responsável por aquela expressão. Então nós estamos hoje trabalhando
em duplicata. A gente mede a expressão e mede a presença do gene no animal. E o pecuarista, ele tem entendido cada vez mais a importância disso? Cada vez mais. Por quê? Ele sente, na verdade, o resultado. Quando ele começa a utilizar touros genômicos, ele tem um nível de precisão muito maior. Hoje, um animal genômico, com avaliação genômica, ele tem uma precisão equivalente a que eu tenha avaliado 18 filhos dele. Então, quando a gente passa, por exemplo, para o campo de produção de embriões, qual que é a vaca que nós conhecemos 18 partos dela, 18 partos avaliados? Com a genômica, a gente tem acesso a uma informação desta qualidade. Então, a gente sobe muito o nível de precisão, os acasalamentos melhoram muito, aquilo que está predito na prova do animal acontece no campo. E quando acontece no campo, o produtor, mesmo não sabendo toda a terminologia técnica, qual que é o procedimento, ele percebe rapidamente que esse produto entrega mais resultados, por conta de uma maior precisão, de uma maior acurácia na predição dos valores genéticos. Perfeito, e de informações também, né, Vitor? Como é que você vê esse cenário aí? A genética não é mais aquele negócio que é tão longe da realidade do pecuarista, né? Você também tem um tempo que está nessa área. O que você tem visto? Eu tenho visto essa evolução, né? E o sistema produtivo ele tem tecnificado cada vez mais. O produtor tem conseguido ter muito mais acesso às tecnologias, com mais facilidade. Então, vindo com esses melhoramentos genéticos e a técnica de nutrição, de manejo, de pastagem, manejo de curral, todo parte de contexto de manejo sanitário e produção, agrega muito na hora que você tem essa evolução da genética também. Ela consegue expressar muito bem isso aí. Tá, e o Marcelo é diretor da CIA Melhoramentos, né? A CIA de Melhoramento é uma associação de criadores. Nós estamos reunidos em torno do melhoramento genético. Perfeito. É uma associação que congrega associados no Paraguai, Brasil, Colômbia e agora também na Bolívia. Ou seja, é uma associação de uma envergadura bastante importante. São 108 mil matrizes em avaliação genética. Nós produzimos um volume expressivo de informações. Essas informações é que nos dão a sustentação para as decisões e para as análises técnicas, indicando quais são os melhores animais, os animais que recebem o certificado especial de identificação de produção, o CEIP. Ou seja, com base nesse banco de dados gigantesco, com essa geração de informação, é que a gente direciona todo o trabalho produtivo desta população que nós chamamos de CIA de melhoramento. Até quero detalhar daqui a pouquinho falando sobre o CEIP, um pouquinho mais detalhado, de forma detalhada, mas eu queria saber um pouco da história. Você estava me contando que a CIA surgiu em 2015. Sim, a CIA de melhoramento é uma associação jovem, ela foi formada em 2015, com programas, com rebanhos, egressos de outros programas de melhoramento, com um anseio de andar mais rápido e acelerar todo esse processo de evolução genética. Então, esta comunidade de trabalho foi gerada a partir de 2015, mas ela remonta a mais de 30 anos de seleção. Os componentes, né, os integrantes da CIA de melhoramento estão na seleção de bovinos de corte voltados para características de produção já há 30 anos. Então é uma série histórica muito importante. Hoje, nós temos mais de 1 milhão de animais avaliados em nosso banco de dados. Olha, mais de 1 milhão. Então parece que é recente, 2015, mas não, né? Vem há mais de 30 anos aí vocês trabalhando nisso. Exatamente. Isso dá toda a base científica para que a gente possa fazer as melhores predições e poder enxergar o futuro antes mesmo dele acontecer. Ô Marcelo, e a J. Basso é associada? É uma das associadas? A J. Basso é uma das associadas e a J. Basso também tem uma característica bastante marcante. Diferentemente da grande maioria dos associados, ela compôs um rebanho exclusivamente a partir de embriões produzidos das melhores vacas da CIA de melhoramento. Então, ela, embora seja jovem nessa pecuária de resultados, ela também arranca com muitos anos de seleção e ela traz todo esse background dos demais rebanhos através da transferência de embriões, que faz uma transferência integral do valor genético.
Por exemplo, quando eu faço uma inseminação, eu estou levando 50% do valor genético. Quando eu levo um embrião, eu levo 100% do valor genético, portanto, eu herdo esses 30 anos de seleção e coloco dentro do meu rebanho. Isso traz muita competitividade, traz muita uma posição de vanguarda realmente dentro do programa de melhoramento. E quando que começou, o Vitor, esse projeto aí da J. Basso? Pecuária sempre teve no grupo J. Basso, né? Sempre fez parte da produção. E começamos no final de 2019 esse projeto, né? E com isso daí começamos a intensificar todo o sistema nosso. Nós tínhamos uma agricultura extremamente produtiva, tecnificada, controlada, com gestão. E nós começamos a trazer esse nível de conhecimento que já tinha na agricultura para a pecuária. Então começamos a estruturar esse projeto com várias ferramentas, né? Então começamos a intensificar pastagem, divisão, água, manejos, adubação de solo, correções, suplementações para cada categoria. E em uma das ferramentas veio esse projeto de genética para expressar tudo aquilo que nós estávamos fazendo de tecnificação de produção para expressar no animal. É interessante porque a J. Basso ela já é reconhecida, né, nacionalmente por sua tecnologia nas sementes, então entra agora também na pecuária. Seria isso, né, para continuar passando credibilidade e qualidade para o produtor rural, no caso agora também do pecuarista, né? E a J. Basso ela já possui alguns desses animais para comercialização. Como é que está esse cenário, Vitor? Já temos uma primeira demanda que vamos começar a comercializar esse mês. Desses animais estão na região de Rondonópolis, né? São 11 animais. Em junho terão mais outra leva de mais ou menos uns 35 animais também. Mas vocês estão com mais de 1.000 animais aí o rebanho nosso no programa, hoje, né? E para comercialização em torno de 11. Isso daí. Então são poucos, né? A pressão de seleção é muito grande nesse São projeto. poucos por enquanto. Então como é que o produtor, o pecuarista que está em casa, tem 11 animais disponíveis, como é que ele faz para ter acesso a esses animais aí? É só entrar nas redes sociais, né? E entrar em contato direto nas redes sociais, já vão bater um papo comigo. A gente vai estar explicando e mostrando o projeto para eles. E é importante salientar, Vitor, que esses animais são referentes à primeira geração de animais nascidos, mas são animais que passaram por todo o processo de avaliação genética dentro da sede de melhoramento. São todos eles genotipados, todos eles com avaliação genética, e eles estão entre os 24% melhores animais avaliados na CIA de melhoramento. Então, nós estamos tratando aqui de um volume pequeno, porque nas primeiras gerações nós utilizamos embriões produzidos a partir de sêmen sexado de fêmeas. Portanto, 93% dos nascimentos foram fêmeas, apenas 7% de machos, por isso esse menor volume de machos, de reprodutores que hoje estão qualificados como reprodutores. Mas o valor genético dos animais é altíssimo. Nós temos aí, nessa primeira geração, como 80% dos animais entre os 24% melhores animais avaliados na CIA de melhoramento. Então a gente vê como é que nós estamos nos posicionando dentro dessa população realmente na prateleira de cima, né, na vanguarda da genética da CIA de melhoramento. Olha que perfeito, é o que dá segurança para o pecuarista, né? Não há dúvida, não há dúvida. Agora vamos falar de SAPE? A gente comentou aqui sobre o SAPE, né? Vamos falar sobre os diferenciais dele, Marcelo? O SAPE é um certificado meritocrático, onde está expresso o valor genético desse animal e eles estão ordenados por um índice de seleção. Primeiro, por que um índice de seleção? Porque é sempre muito mais seguro nós selecionarmos com base em um índice de seleção do que em uma característica. O índice ele traz uma visão global do animal, ele traz características de crescimento, características de qualidade de carcaça, características relacionadas à precocidade sexual, ao temperamento, à funcionalidade, ou seja, é uma visão geral do animal. Isso nos dá muita segurança que quando nós selecionamos através de índices, nós acabamos encontrando animais muito mais completos, e animais completos são especialmente importantes para as espécies com o intervalo entre gerações maior, como é o caso do bovino. Então é muito importante nós darmos passos seguros, e aí o índice de seleção nos traz essa segurança, nos traz essa direção correta
no sentido da seleção. Uma vez avaliados todos os animais, não só da Jatabasso, mas das 105 fazendas que fazem parte da CIA de melhoramento, nós temos um ranking entre o melhor animal produzido e o pior animal produzido. E somente os 24% melhores animais para o índice de seleção, que é o índice CIA genômico, esses animais são, portanto, candidatos à certificação. Eles passam por uma última revisão fenotípica da nossa equipe e então recebem o certificado e a marca da CIA de melhoramento. Esse certificado é muito importante porque, primeiro, ele é um atestado de segurança do valor genético desse animal. Só os animais superiores que recebem esse certificado. Segundo, ele é um atestado da pressão de seleção que esse animal foi submetido. Lá está expresso, além do valor genético dele, qual que é a posição que ele ocupa na população avaliada. Portanto, muito mais segurança para o investimento do produtor. Ele sabe que está comprando um animal realmente diferenciado em termos produtivos. Quais são os protocolos aí para conseguir esse certificado? Os animais são avaliados desde a cobertura da sua mãe, né, da matriz. Ele tem o peso coletado no dia do nascimento, a data de nascimento, depois na avaliação de desmama, esse animal é pesado em jejum, nós temos a avaliação de conformação, precocidade, musculatura e comprimento de umbigo na desmama e refazemos essa avaliação ao sobreano, entre os 14 e 15 meses de idade. Esse animal é novamente pesado, avaliado para conformação, precocidade, musculatura, umbigo e aí temos também as avaliações de temperamento e perímetro escrotal realizadas nesse momento. Marcelo, em relação aos sistemas de produção, né, como é que ele se relaciona com os resultados e adaptação dos animais? É importante nós considerarmos o sistema de produção na eleição da genética que nós vamos explorar. Por quê? Seria muita pretensão nossa imaginar que nós tivéssemos um modelo genético que pudesse atender às diversas realidades de produção sem que a gente tenha nenhuma perda de eficiência. Então, o que nós fazemos? Nós temos diferentes índices, não só o índice AGEN. O índice AGEN é o nosso norte de seleção, mas nós temos os nossos índices satélites, aqueles que nos ajudam a enxergar outras funcionalidades daquele reprodutor. Por exemplo, como o retorno maternal, que são os touros especializados em produzir vacas de alta qualidade materna, ou seja, excelentes mães. Temos touros prepotentes para a característica de precocidade sexual, através do IPP, a idade ao primeiro parto. E temos os touros especializados na produção de carne em sistemas intensivos, que são os touros de alto IFRIG. Então, quando a gente tem esses cenários bem claros de quais são as vocações desses touros, nós passamos a usar a genética naquele conceito de chave e fechadura. Ou seja, eu busco a genética certa para aquela condição de produção e aquilo que eu preciso mudar no meu rebanho e faço o encaixe perfeito e tenho mais resultados mais rápidos com base nesta premissa de adequar o recurso genético ao ambiente de produção, ao seu sistema de produção. Perfeito. Existem índices, então, de classificação, né? Existem índices que eles apontam quais são as grandes vocações de cada reprodutor. Quais são esses índices e para que eles servem? Eles servem para a gente poder fazer o melhor uso da genética. Então, além de eu trabalhar com um touro provado, muito bem pontuado para índice AGEN, que é uma visão genérica do animal, eu tenho a especificidade. Eu tenho que, além dele ser um bom touro para índice AGEN, ele é o melhor touro para a idade do primeiro parto. Então ele vai trabalhar muito bem a precocidade sexual das suas filhas. Ou ele é um touro excepcional para retorno maternal. Ele vai ser pai de grandes fêmeas dentro do rebanho. E com isso eu vou fazendo o direcionamento daquele touro para a necessidade do produtor. Ô Vitor, hoje então os animais da Jatabasso já vêm com um indicativo designando qual que é o sistema de produção indicado para aquele animal, né? Isso, nós criamos tipo uma bula no catálogo desse animal, ele vai estar direcionando para o produtor para qual ele vai te desempenhar mais sistema de produção, qual que vai trazer o maior retorno para esse animal, para esse produtor.
Legal, eu quero também detalhar daqui a pouco tudo isso, tá? E aí tudo isso é acompanhado nos mais de 100 associados. Todos seguem começo o até o mesmo protocolo de avaliação. Quem faz a avaliação é uma equipe terceirizada, não é a equipe da fazenda, portanto é como se fosse uma auditoria nesse processo de É uma produção, certificadora. porque é uma certificadora. Uhum. E então, com base nesses dados, nós somos delegados pelo Ministério da Agricultura a emitir o CEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção, somente a esses animais com esses diferenciais produtivos baseados na avaliação genética. Os animais da J. Bastos estão nesses índices aí que o Marcelo acabou de colocar pra gente, Vitor? Como é que tá essa situação? E estão nos mais altos patamares de índice. Porque ele falou bastante aí da parte de como que nós começamos, a toda a base de embrião é que nós estamos conseguindo performar nesses índices altos. Né? Então, os nossos touros estão com bastante índice alto, tendo a prateleira número 1 aí. Está entre as maiores dentro da CIA, né? Importante. Agora, vamos falar de desafios, né? Todo esse processo de seleção. Até queria falar com o Marcelo e também a mesma pergunta para o Vitor. Quais são os principais desafios, começo com o Marcelo, nesse processo de seleção aí para o pecuarista? O principal desafio é encontrar um animal equilibrado. O equilíbrio é a base de todo o sucesso de um processo de seleção. Não adianta nós darmos passos largos numa direção e depois temos que parar todo o processo de seleção e voltar para recuperar ou para corrigir desvios ou desbalances que acontecem no processo de seleção. Então é muito importante nós estarmos muito seguros para onde nós estamos conduzindo a população como um todo. Esses animais que se recebem o certificado são animais que estão na direção desejada e estão intensamente colocados aí entre os melhores animais da população. Eles têm uma prepotência genética muito alta, por isso que os índices são altos. Eles são capazes de passar esses diferenciais para a sua progenie e causar um impacto produtivo muito grande. Então esse é um primeiro desafio, é ter um pacote tecnológico bem pensado, visando não só uma característica, mas um conjunto de características importantes dentro do processo de seleção. O próximo desafio é olhar aquilo que nós estamos produzindo hoje e imaginar o que será a pecuária no futuro. Porque nós temos que, hoje, vislumbrar o que será o futuro da pecuária e começar a caminhar com a nossa seleção para chegar ao momento, a tempo e a hora, com um modelo animal adequado para a pecuária do futuro. Então nós temos que antever o que vai acontecer e buscar as ferramentas, buscar os animais que vão entregar esse resultado para o futuro. Então é ter sempre uma visão. É uma pesquisa e um estudo sem fim, né? Eterno. Não tem fim. Da mesma forma que a genética na agricultura não tem fim, também sempre vai mudar, precisar... sempre vai ter alguma demanda nova, algum problema novo que deve ser resolvido também na agricultura, é assim na pecuária. Exatamente igual, porque genética é assim. Então a gente tem sempre a possibilidade de fazer melhor do que já fizemos, quando nós sabemos o que nós temos na mão e sabemos para onde nós estamos caminhando, que é o principal, que é o direcionamento do processo de seleção. Vitor, como é que você vê esses desafios aí de seleção? Cada vez mais tendo esses desafios aí, e a gente vê na parte produtiva manter essa qualidade, essa seleção, essa visão que o Marcelo colocou aí, e pincelando muito com dados, com base muito feita, você tem que ter uma estrutura muito de dados para você tomar as decisões corretas nisso daí. Então, ele vem posicionando bastante os detalhamentos da evolução disso aí. Então, manter a qualidade e estar evoluindo muito rápido também. Então, também continuar acompanhando aí esse desenvolvimento eterno da genética, do melhoramento. Vamos falar de oportunidades. Marcelo, quais as principais oportunidades hoje, né, para o produtor adquirir um animal com toda essa tecnologia aí que a gente está colocando aqui em pauta? Olha, a grande sacada é a seguinte: quando a gente trabalha com avaliação genética, eu tenho um resultado muito melhor por cada real investido. E quando um produtor vai adquirir um reprodutor, ele fica pensando primeiro como é que ele paga a conta.
Como é que eu pago o investimento que eu estou realizando? Porque na soja você tem isso muito claro, muito fácil. E agora, na pecuária, nós também temos essa ferramenta. Porque quando nós conhecemos o valor genético do animal, eu posso predizer qual que vai ser o resultado desse animal lá no abate. E a gente já conhece essas relações. Por exemplo, para cada ponto de índice CIA, para cada ponto que o animal tenha, eu tenho um diferencial de 1,5 kg de peso de carcaça no frigorífico. Então, se eu estou falando de um animal que me entrega 10 pontos de índice CIA, cada filho dele, lá no frigorífico, vai me render uma arroba a mais. Uma arroba a mais para cada filho produzido. Vezes a quantidade de filhos que ele vai deixar ao longo da sua vida produtiva, eu tenho o montante que vai pagar o investimento e vai sobrar, porque esse material genético vai ficando fixado nas fêmeas do rebanho, portanto, no plantel da fazenda, e passa a ser um patrimônio da fazenda. Então, essa é a grande vantagem do produtor. Investir em um bem durável, né, que fica na fazenda por gerações, e que ele sabe exatamente quanto que ele põe e quanto que ele tira de resultado desta ferramenta de produção. Marcelo, e um negócio bem legal é uma arroba a mais comendo a mesma comida, a mesma o mesmo quantidade, custo. com o mesmo custo. Ou Essa seja, é a vantagem. vantajoso também em custo-benefício. Exatamente. Perfeito. A gente falou lá no comecinho, gente, quando a gente falou, né, do desenvolvimento, do melhoramento genético no país, enfim. A gente falou de produção e de produtividade. São coisas diferentes. Queria destacar aqui o que a gente pode falar da diferença entre esses dois termos, produção e produtividade. Muita gente acha que é a mesma coisa, né? Infelizmente não é. Nós vivemos muito tempo na era da produção no Brasil. O que é isso? Aí eu produzo um animal de X quilos, né, de 20 arrobas, ou eu tiro 20 litros de leite da minha vaca. Nós, por muito tempo, acreditamos que esta é a forma da gente ser eficiente. Não é verdade. A verdade é que nós temos que trabalhar com produtividade. Produtividade é sempre uma relação da produção com uma outra unidade, seja de tempo ou seja de área. Quando a gente estandartiza isso, né, a gente traz a produção para um outro nível profissional. A gente sai da variável tamanho e se volta para a variável velocidade. E no fundo nós estamos copiando os modelos que já deram certo na pecuária, como por exemplo a avicultura, como a suinocultura, que tem uma batalha contínua contra o tempo, produzir mais em menos tempo. E é isso que a produtividade nos aponta, que é uma relação de produção por área ou uma relação por tempo. E com isso nós trazemos muito mais eficiência, é um olhar muito mais profissional para dentro da pecuária. Ou seja, o foco hoje é produtividade. É produtividade, sem dúvida alguma. E em relação à qualidade da carne, Marcelo, quais os diferenciais que a gente pode pontuar aqui? Nós temos também dois momentos. Quando a gente olha para a história da produção, né, no Brasil, a gente tem um momento que foi preciso aumentar a quantidade produzida, e para isso as ferramentas estão aí colocadas, e chega um determinado momento que a gente tem que começar a pensar na qualidade do que está sendo produzido. Na CIA de melhoramento nós desenvolvemos um índice frigorífico, que é um índice inovador, foi lançado há um pouco mais de um ano atrás. Esse índice é a primeira ferramenta objetiva que traz a possibilidade de nós aumentarmos a quantidade de carne produzida e a qualidade de carne produzida. Por quê? Porque nós temos indicadores para maciez de carne, indicadores para cobertura de gordura e indicadores até para marmoreio de carne. Ou seja, é possível nós interferirmos qualitativamente na carne produzida sem perder a quantidade de carne produzida. Então é a primeira ferramenta importante que aparece na pecuária para nós podermos interferir nesta qualidade de carne. E esse índice ele foi gerado ao longo de 10 anos de pesquisa, com mais de 7.000 animais abatidos, com uma parceria técnica da CIA de Melhoramento e da Unesp de Jaboticabal. Ou seja, é um trabalho científico que foi desenvolvido, os marcadores moleculares foram
encontrados, e hoje nós aplicamos em toda a população através da genômica. E o rendimento de carcaças, que a gente pode falar do diferencial também? Então, dentro desse índice frigorífico, também se encontra o rendimento de carcaça. Nós temos que os touros 10% melhores para rendimento de carcaça conseguem aumentar 0,2 pontos percentuais no rendimento de carcaça. Quando nós tratamos dos touros top 1% para índice frigorífico, nós já aumentamos 0,4 pontos percentuais para rendimento de carcaça em cada filho desse animal. Ou seja, é um impacto muito grande, quase 0,5% a mais no rendimento de carcaça dentro de uma população. Então, o que a gente quer mudar realmente os resultados no frigorífico, nós temos hoje ferramentas objetivas, testadas, de alta acurácia para fazermos isso. Perfeito. Como a gente está falando aqui de progresso, né, genético, quais as perspectivas, então, para o produtor rural daqui para frente? Cada vez mais a informação será o drive da pecuária. Nós deixamos a pecuária tradicional para praticarmos a pecuária de resultados, para a pecuária de precisão. Então, com mais informação aplicada, nós poderemos dar passos mais largos com relação ao aumento da produtividade, ao aumento da rentabilidade da atividade, que é importante. Nós temos hoje algumas características que impactam em até 30% em diferenciais de produção, como a precocidade sexual. Então, isso é um impacto muito grande, né? Um impacto relativo, por exemplo, a aumentar R$500 por hectare ano dentro da sua atividade pecuária. Então, não é desprezível, né, o impacto que a genética pode trazer para aumentar a produção. E para o futuro, nós temos ainda outras implicações, que é produzir mais, produzir com qualidade e de maneira cada vez mais sustentável. Então, nós temos esta perspectiva, imaginando que a pecuária tropical será o grande produtor de carne do mercado mundial. Perfeito. E vamos falar de diferenciais de temperamentos, Vitor? Você aí, né, que se você puder falar, você que lida aí com o manejo na pecuária, o que você pode falar em relação a esses diferenciais? O temperamento dos animais interfere muito no resultado, né? Então, desde a parte reprodutiva, se o animal, na hora que ele está na parte reprodutiva, ele entra dentro de um curral, se ele tem algum tipo de estresse, a primeira coisa que ele vai cortar é a reprodução. Se eu não estou bem, como que eu vou me reproduzir? Né? E aí tem vários exemplos, animais que descem, que faz transporte de carreta, na hora que chega em outra fazenda, estressadíssimo, com outro ambiente, tudo diferente. Cadê meu bebedouro? Cadê meu pasto? Cadê meu coxo? E não acha. Esses animais estressados, eles vão demorar muito tempo para encontrar. E é muito nítido aí olhar no campo os animais que têm esse temperamento abaixo, mais tranquilos. Rapidamente eles vão no bebedouro, bebem água, pastejam. Então ele bebe água e consome pasto, ele sai na frente ganhando peso. Então temos parte reprodutiva e outros manejos também de segurança, também no serviço, animais mais dóceis. Então você tem uma gama só de benefício para isso aí. Perfeito. É engraçado, Vitor, que no passado, quando nós começamos a selecionar para temperamento, né, nós tínhamos problemas de animais de índice altíssimos, só que de alta reatividade, ou seja, animais que eram agressivos. E a gente começou a realmente aplicar a metodologia para a seleção em temperamento, porque nós perdemos alguns animais de excelente valor genético por conta de temperamento ruim. Então, isso foi uma experiência importante que a gente trouxe para dentro do programa de melhoramento. E o melhoramento, para temperamento, tem uma vantagem. O temperamento se correlaciona positivamente com todas as características produtivas. Ou seja, o animal ganha um pouquinho mais de peso, ele coloca um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de carne, ou seja, ele tem um efeito positivo em todo o segmento produtivo. Então, além da funcionalidade que o Vitor fala, e outras fazendas também relatam, por exemplo, que hoje na maternidade você faz maternidade a pé, você não precisa nem pegar o cavalo para fazer maternidade. Olha isso. Tamanha a aceitação do manejo humano pelas matrizes. Mas também do ponto de vista produtivo. A gente ganha mais criando animais mais dóceis.
Importantíssimo também essa questão do temperamento. Gente, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, encaminhando para o final, mas antes da gente chegar nas considerações finais, aí, ó, se pudesse resumir hoje o melhoramento genético para o pecuarista em uma só palavra, qual seria essa palavra e por quê? Ferramenta. Ferramenta sua. Ferramenta. Porque nós temos que entender que o melhoramento genético é um insumo. Da mesma forma que nós colocamos e investimos na nutrição, na sanidade, se nós não investimos nessa ferramenta que é capaz de produzir animais mais especializados em colher o pasto e transformar em carne, em colher o resíduo da agricultura e transformar em carne, nós estamos perdendo eficiência. Então existe uma diferença muito grande entre os animais. São todos brancos, são todos bovinos, mas entre eles existe uma avenida de oportunidades. E essa ferramenta da genética, do melhoramento genético, possibilita encontrar as melhores ferramentas e multiplicá-las ao máximo possível, com isso mudando a realidade da produção. Agora sim a gente vai então para as nossas considerações finais. Começa com você, Vitor. A pecuária da J. Basso, ela vem muito nessa parte de gestão, né? Negócio, ela é um negócio como um todo. Nós sempre buscamos ter lucratividade no negócio. Então, gestão, controle, e tecnificação desse negócio. Então, hoje não é só paixão, que nem antigamente tinha, ou eu falo a maioria dos pecuaristas aí, né, tem bastante paixão, mas é uma paixão com produtividade, produção. E o primeiro lote da J. Basso aí já está disponível, né? Já está disponível. Vou convidar o pessoal aí que se interessar, o que ele pode fazer aí, o pessoal, onde que pode procurar saber mais informações a respeito disso mesmo? Só entrando nas redes sociais, Pecuária J. Basso, e vamos bater um papo lá. Perfeito, obrigada, Vitor, pelas informações e por participar aqui do nosso bate-papo. Marcelo, suas considerações finais para o público. Olha, importante trazer para o nosso público esta mensagem que a pecuária mudou. A pecuária hoje tem muitas ferramentas que podem alterar os patamares produtivos. E é importante que todos estejamos atentos para essas oportunidades, porque hoje é possível interferir de maneira pontual em vários aspectos da produção, melhorando o seu negócio. Então nós não estamos mais tratando de pecuária, senão de negócios. Negócios que exigem resultados, exigem profissionalismo, e para a gente fazer essa gestão do nosso empreendimento pecuário, é preciso cada vez mais contar com essa ferramenta que é o melhoramento genético. Importantíssimo. Muito obrigada por participar aqui desse episódio inédito falando sobre pecuária aqui da J. Basso. Muito obrigado pelo Marcelo. convite. Até a próxima, viu? E olha, nós vamos ficando por aqui em mais um episódio. Esse foi o 9º episódio. Mais um episódio reforçando aí a missão da J. Basso, entregar materiais genéticos de qualidade superior e permitindo também um aumento de produtividade e também de rentabilidade para os seus clientes. Então, como você viu aqui, tanto em semente e agora também em animais, tá bom? Olha, e você gostou desse episódio? Então compartilhe com seus amigos, faça um comentário aí e também você pode mandar sugestões de que assuntos vocês querem que a gente aborde, que a gente comente aqui com especialistas no nosso Pode Plantar, tá bom? E lembrando que você que estiver aqui na região, quiser passar aqui na Norte Show, no stand da J. Basso, o pessoal da equipe comercial aqui tem algumas coisas especiais, condições especiais para vocês, descontos, tá? Então passa aqui, você que está aqui na região, vem que tem muita coisa bacana aqui no nosso stand, tá bom? Então com a pecuária J. Basso é assim, são mais bezerros com mais peso em menos tempo. Não se esqueça então de compartilhar, a gente volta então com o 10º episódio logo mais, viu? Com muito mais informações para você. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Gostou desse episódio? Então compartilhe com quem você gosta. Deixe seu like e continue acompanhando a J. Basso pelas feiras do Brasil. Esse foi mais um episódio de Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural.